Olha só, uma teoria da conspiração, de forma bem resumida, é qualquer forma de tentar entender ou explicar algo misterioso e parte de um plano conspiratório. Ou seja, pode ser compreendida como uma tentativa de explicar algo que até então não tem explicação. Podemos também dizer que uma teoria da conspiração é a tentativa de explicar eventos da humanidade, avanços tecnológicos ou mesmo inverdades como parte de uma trama secreta organizada por supostos grupos poderosos e mal intencionados. Mas e quando uma teoria que parece conspiração se torna real? Um grande exemplo de teoria da conspiração é uma história que dizia que o governo norte-americano investigava ativamente OVNIs e tentava encontrar vida alienígena. Durante muito tempo, essa ideia foi tratada como maluquice. Afinal, por que diabos o governo dos Estados Unidos iria perder tempo com algo sem pé nem cabeça? Certamente, essa poderia ser apenas uma teoria da conspiração. Mas acredite, essa teoria era verdadeira. As histórias envolvendo alienígenas existem há muito tempo e ganham força com o fato dos governos decidirem manter em sigilo muitas informações. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, que promoveu inúmeras teorias da conspiração, incluindo essa que afirma que o governo investigou OVNIs e alienígenas. Investigar OVNIs faz parte do trabalho dos militares. Mas vale lembrar que isso não quer dizer que eles investiguem apenas alienígenas, visto que OVNI significa objeto voador não identificado. Isso também não significa que os OVNIs sejam tratados como de origem alienígena pelos militares. Não! Na verdade, significa apenas que os militares tratam objetos não identificados como possíveis ameaças que precisam ser verificadas. Apesar da parte sobre alienígenas parecer exagerada, ela acaba sendo verdadeira. O governo dos Estados Unidos não apenas vasculhou ativamente os céus em busca de alienígenas, mas também gastou muito dinheiro fazendo isso. O Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, por exemplo, tinha um orçamento de 600 milhões de dólares. E o seguinte objetivo: coletar e analisar uma ampla gama de ameaças aeroespaciais anômalas, desde aeronaves avançadas lançadas por adversários tradicionais dos Estados Unidos até drones comerciais e possíveis encontros alienígenas. O programa só caiu no conhecimento dos norte-americanos e do resto do mundo no início dos anos 2000. Mas a maioria das pessoas só ficou sabendo do programa quando, em 2017, foram publicados vídeos que até hoje permanecem sem explicação. Eu aposto que os Estados Unidos fizeram contato com os marcianos e não querem contar pra gente. Aposto! Mais uma teoria. Atualmente, o Canadá é conhecido por ter uma boa qualidade de vida e por ser um excelente país para se viver. Considerado acolhedor, o país é extremamente evoluído, está entre os 20 países mais felizes e ocupa a 4ª posição no ranking de países mais seguros do mundo. Porém, nem sempre as coisas foram assim. Embora hoje a comunidade gay seja bastante aceita no Canadá, no passado era bem diferente. Em muitas nações, a homossexualidade era e ainda é ilegal, fato que fez pessoas viverem suas vidas em segredo e reclusão. Os governos não entendiam a situação e alguns fizeram coisas bizarras para combater a homossexualidade. Existem centenas de teorias da conspiração sobre governos e questões de homossexualidade. Mas a mais estranha é a que fala que o Canadá criou o chamado gaydar. Falando assim, você consegue imaginar o que seja um gaydar? Sim, era uma espécie de radar para identificar pessoas gays. A parte mais bizarra dessa teoria é que não se trata de uma teoria, e sim de algo real. O Canadá contratou um professor universitário para criar uma máquina capaz de detectar a homossexualidade em funcionários do governo. Essa máquina, chamada de Fruit Machine, ou máquina de frutas, em tradução livre, media a dilatação da pupila da pessoa ao mostrar para ela imagens eróticas de pessoas do mesmo sexo. As análises dessa máquina resultaram na demissão de mais de 400 homens do serviço público, da polícia e das Forças Armadas. Será que eu seria pego pela Fruit Machine? Mas existem algumas coisas em nosso mundo que nós simplesmente sabemos que são verdadeiras. O céu é azul, a terra não é plana e o cigarro causa várias doenças, inclusive câncer de pulmão, não é?
Embora esse já fosse o consenso científico na década de 1950, grande parte do público desconhecia os perigos reais do tabaco. Como consequência, as grandes fabricantes de cigarro tentavam garantir que as coisas permanecessem assim. Para você ter uma ideia, 2/3 dos homens e 1/3 das mulheres nos Estados Unidos fumavam cigarros em 1955. Como as fortunas estavam sendo construídas, as empresas não estavam dispostas a deixar a ciência incomodar ou atrapalhar seu faturamento. Nessa época, a propaganda foi muito importante para esconder os malefícios do cigarro. Os anúncios sobre cigarros sempre passavam a ideia de que os fumantes eram pessoas viris e saudáveis. Fume cigarros e fique bonito e famoso como eu e Brad Pitt. Quando não estavam evitando que as evidências científicas chegassem ao público, as marcas faziam de tudo para calar as pessoas e esconder pesquisas que pudessem prejudicar seus resultados financeiros. A indústria tabagista fez isso por anos. Eles negavam os riscos à saúde, enganando o público e oferecendo falsas alternativas mais saudáveis, como, por exemplo, anunciando cigarros com baixo teor de alcatrão. Me engana que eu gosto. Essa história de que cigarro fazia mal foi considerada uma teoria da conspiração durante muito tempo, até que em 1964 a maior autoridade em saúde pública dos Estados Unidos revelou que não se tratava de uma teoria da conspiração, pois o hábito de fumar podia ser fatal. Mesmo assim, foi somente no final dos anos 90 que as grandes empresas de tabaco realmente reconheceram os riscos à saúde. Em 2006, a justiça norte-americana considerou as empresas de tabaco culpadas de conspiração, tendo suprimido informações e perpetuado o vício em nicotina. Hoje em dia, até mesmo as propagandas de cigarro foram proibidas, algo que era comum ao longo da década de 90. Poxa, ainda bem, né? Mais outra teoria. O mundo estava mergulhado em uma névoa pesada de medo no auge da Guerra Fria. E o governo dos Estados Unidos estava determinado a acompanhar os avanços soviéticos na guerra psicológica. E se fosse preciso envolver pessoas passando por experiências bizarras, ainda assim seria feito. De acordo com depoimentos de testemunhas e documentos divulgados no ano de 1977, a CIA estava investigando os efeitos de drogas alucinógenas, como o LSD, em uma série de estudos de modificação comportamental conhecida como Projeto MK Ultra. Entre os anos de 1953 e 1964, muitas drogas foram administradas a cidadãos norte-americanos sem seu conhecimento ou consentimento, e geralmente sem supervisão médica, apenas para ver o que aconteceria. Universidades, prisões e hospitais estavam entre os campos de testes, e viciados e pacientes com câncer terminal estavam entre as vítimas escolhidas pelo governo. Pelo menos 2 pessoas morreram como resultado desses experimentos. Bom, 2 mortes são as que foram contabilizadas oficialmente. Um deles era o cientista militar Dr. Frank Olsen, que caiu em paranoia e esquizofrenia e pulou da janela de um hotel em Nova York. Mas esta é apenas a ponta de um iceberg, já que foi feita uma destruição em massa de documentos relacionados ao MK Ultra em 1973. O que significa que muita coisa que aconteceu nunca chegou ao conhecimento público. Olha, nem se me derem uma casa de graça nos Estados Unidos, eu moro lá. Tô fora! E tem mais uma teoria da conspiração macabra envolvendo o governo dos Estados Unidos, que fala sobre as bombas nucleares lançadas em Nagasaki e Hiroshima. Na época, o combate nuclear era uma realidade e afetaria a maneira como as nações planejavam e conduziam as operações militares em todo o mundo. Claro que demorou um tempo até que a verdadeira natureza dessas armas fosse totalmente compreendida. E muita coisa estranha aconteceu. Os efeitos da radiação nuclear no corpo humano não eram claros. Então, o governo dos Estados Unidos decidiu encomendar um estudo chamado Projeto Sunshine. O objetivo era bem simples: pesquisar como a precipitação nuclear afetava o tecido humano. Tentar descobrir isso requer 2 coisas: radiação e cobaias. Quando o projeto estava em andamento, surgiu uma teoria da conspiração, alegando que o governo estava roubando cadáveres, principalmente bebês, para conduzir as pesquisas.
Era uma teoria da conspiração genuinamente macabra. Disso ninguém tem dúvidas. Mas o tempo provou que a teoria, na verdade, era real. O governo norte-americano realmente estava usando partes de cadáveres para testar os efeitos da radiação. E o melhor tipo de pessoa para fazer os testes eram os corpos de bebês. O governo se dedicou a procurar bebês e crianças pequenas recentemente falecidos, coletando amostras de tecidos e membros inteiros. O problema é que isso foi feito sem autorização das famílias, que provavelmente nunca ficaram sabendo que os corpos dos seus entes queridos foram usados para testes. Poxa, governo americano, que pisada de bola com as famílias! Respeita! Como você pode ver, são muitas teorias da conspiração que se tornaram verdadeiras. Como eu disse anteriormente, a Terra não é plana, disso temos certeza. O pouso na Lua não foi uma produção cinematográfica e os Illuminati não emergiram das sombras. Porém, ao longo da história, as pessoas foram drogadas pelo governo norte-americano, enganadas pela indústria do tabaco, Canadá criou um sistema para identificar gays e muitos governos investigaram OVNIs e alienígenas secretamente. Essas histórias, apesar de parecerem malucas, realmente aconteceram.